Boa tarde. A maioria me entregou, a maioria dos grupos me entregou o projeto um do diagrama de contato das esteiras, daí o projeto com os mnemônicos, né, os símbolos dos sensores, os atuadores e o diagrama de contato do projeto de automação da planta industrial das esteiras. Esse projeto aí vocês podiam entregar os gráficos do diagrama de contato e o projeto 2, só que esse gráfico vocês não precisam fazer no WinSPS, no simulador próprio para o Simatic S7300, que é o CLP que a gente utiliza nos laboratórios. Você pode utilizar um outro simulador ou um outro software para que faça esses gráficos de diagrama de contatos. Existem outros simuladores que também fazem esses gráficos aí. O projeto 2, ele pode ser feito inteiramente daí no computador pessoal. Ele já pode utilizar um software gratuito, que é o Dia Diagram. Eu coloquei o link dele no Moodle. Está o link dele já para o Moodle. Ele está explicando como é que se utiliza ele. Tem o gráfico dele também para esse software, o Dia Diagram, ele está aqui. Projeto dele do Graph7 no Dia Diagram para esse software. Existe atividade síncrona do vídeo explicando como é que utiliza ele, como é que instala ele também. Viu lá, já adiantando. É esse software aqui. Ele é gratuito em código aberto. E esse software também é uma opção para elaborar o gráfico do diagrama de contatos. Ele não simula o diagrama de contatos do CLP, mas você pode fazer o gráfico do diagrama de contatos. Ele só faz o gráfico. Ele tem uma biblioteca aqui para o Graph7 e tem uma biblioteca também para o Ladder. Então você pode fazer o gráfico do Ladder também. Aqui você tem uma explicação da onde você baixa esse software. É do SearchSeaForge, que é uma fonte, um site para você baixar os programas em código-fonte aberto. Para a instalação dele e depois para vocês mexerem com ele. Os gráficos do Graph7. Ele tem as bibliotecas aqui de gráfico, como por exemplo do Graph7. Aqui a biblioteca selecionada aqui que vocês vão lidar para o projeto 2 vai ser do Graph7. Você pode selecionar na biblioteca dele aqui, que ele tem disponível também para o Ladder. Os símbolos para o Graph7 são esses daqui. Como ele é um software de código aberto, é meio chato assim algumas funções dele, lidar com algumas funções dele. Então você tem que ajustar alguns comandos dele aqui, gráficos, para serem ajustados no gráfico dele. Aqui para o Graph7 também. Como o alinhamento aqui de alguns gráficos que ele dá, alguns comandos que você coloca aqui para escrever nessas caixas aqui de ações, que vocês vão inserir aqui depois. Aí tem a explicação do que são as ações, os comandos, as transições, as etapas, as descrições das etapas, o que são as etapas, as descrições delas. O que vocês inserem aqui, o que são esses símbolos, né? São colocados aqui
Então ele já dá esses símbolos aqui e a conexão entre eles. Então há essas conexões aqui que são colocadas. Então ele já coloca esses símbolos aqui para vocês na forma gráfica. Então o Graph7 ele já tem esse nome, né? Que é na forma gráfica que você coloca o projeto e seria uma forma de modelagem. Na realidade o Graph7 é um método e esse método envolve a modelagem gráfica do projeto de automação de um processo industrial. Então está aqui esse método daí de modelagem do processo industrial de automação. Vocês teriam que fazer isso daqui antes de fazer o Graph7, ou seja, antes de implementar no CLP. Porém, vocês têm que saber aqui também de lógica de automação, ou saber um pouquinho do ladder, porque essas transições aqui envolvem a parte de lógica. Ou seja, cada transição dessa, que seriam esses tracinhos aqui horizontais, envolve a passagem de uma etapa para outra do processo de automação. Eles envolvem uma condição que é dada daí pela lógica do ladder, por exemplo. Poderia ser pela lógica do ladder ou do diagrama de bloco lógico. Uma condição que eles dão. Aí essa condição eles dão para o acionamento ou para a desativação de uma saída no ladder. Aí essa condição para ativação ou desativação seria uma condição que eles dão para passar de uma etapa para outra. As etapas seriam esses quadradinhos aqui, que a gente chama. Aí isso está explicado nessas atividades síncronas aqui, até essa parte 3, em que ele explica a impressão, até chegar à impressão do Graph7 final do ladder, do processo de automação da planta industrial das esteiras. Alinhados. Duas. Cujo resultado é o projeto 1 que vocês fizeram. É dado nesse processo aqui. A visualização dele ficou melhor aqui, né? Então eu posso ver esse Graph7 por inteiro. A visualização dele também às vezes fica melhor, dá para colocar aqui, utilizando-se as funções de set e reset, colocar aqui somente o comando aqui em diagrama de contatos. Às vezes também fica melhor adicionando-se o diagrama de contatos aqui e depois a gente vai ver também a inserção do set e reset aqui. Aguardar o início do processo, acionamento da esteira. Aguardar o início do processo não, mas acionamento da esteira inclinada, desativar roletes da mesa giratória. Dá para se incluir aqui os comandos de set e reset, as funções, né? Então alguns CLPs, eles possuem a programação também, a opção de se programar em Graph7, através das funções de set e reset, utilizando-se daí e as transições, a receptividade de set se observar. Então eu apaguei aquele arquivo, ficou melhor daí para se observar ele, para apresentar ele. A apresentação e a visualização dele ficou melhor aqui, né? Então eu posso ver esse Graph7 por inteiro. Esse Graph7 aí, como está comentado nessa videoaula, nessa atividade assíncrona, ele fica melhor para você visualizar o processo, fica melhor para você fazer um rascunho do processo, o projeto dele, ter uma ideia de como é que ele vai ficar e depois é só passar para a programação do CLP, colocar ele no CLP. Como eu falei naquela parte ali, por sorte, também o CLP ele aceita, o CLP que a gente tem lá no laboratório, que é um CLP da linha S7300, que vocês utilizaram para simulação também, tem ali no WinSPS, ele também aceita a programação via Graph7, dessa forma aí na forma gráfica, de Graph7. Porém, essa programação via Graph7, na forma gráfica em Graph7,
ela é feita por um bloco colocado em diagrama de contatos. Então, o bloquinho que a gente coloca no diagrama de contatos, a gente abre ele daí e coloca o graph7 dentro dele. Então, é um bloco que a gente insere no diagrama de contatos, daí a gente abre ele e ele é colocado na forma de graph7. Essas transições aqui, elas são colocadas também, podem ser colocadas em diagrama de contatos. Só não são colocados daí a saída. A saída seria como se fosse a habilitação da passagem aqui dessas ações para essas ações aqui de baixo. Então eu passo dessas ações que tem aqui, armazenar o tamanho da caixa, desativar a esteira inclinada, para essas ações aqui, ó, acionar o rolete da mesa giratória. Então eu habilito pelas condições dadas pelo diagrama de contatos, pelos contatos daí, né? Não pelas saídas, né? A saída seria como se fosse a habilitação aqui desse T3, T4, T5. Então o diagrama de contatos, a saída deles fica ligada aqui, ó, como se fosse a habilitação dessas transições que a gente fala. Dessa maneira, finalizando o graph7, fica melhor para visualizar todo o processo de automação, ao invés de ficar observando só o ladder. À medida que você vai fazendo o ladder, ele vai ficando grande. Por processo de automação maior, ele vai ficando grande. Aí você vai dividindo ele em processos menores, em ladders menores. Ou em outros ladders daí que você vai chamando, em outras subfunções, né? Em outros subprogramas. E aí fica difícil você começar a ver o processo inteiro. Então o graph7 fica melhor para você visualizar. Aqui você pode tirar também os ladders, as transições. Aqui, por exemplo, a gente não vê as transições, porque essas transições já são dadas no ladder que vocês fizeram no projeto 1. Então não é preciso colocar aqui. Aqui vocês colocam só as ações que seriam de cada etapa, né? O que cada etapa do processo lá das esteiras vão fazer. Que é armazenar o tamanho da caixa, desativar a esteira inclinada. Depois disso tem que fazer o quê? Tem que esperar lá, ó, armazenou o tamanho da caixa e desativou a esteira inclinada. Quer dizer que nessa parte aqui, a esteira é horizontal, ela está ativa. Então vai ocorrer o quê? Ela vai chegar a um ponto em que vai alcançar o sensor 3 e vai acionar os roletes da mesa giratória. Aí vai acontecer o quê? Acionou os roletes da mesa giratória, ela vai subir na mesa giratória, vai desativar os roletes da mesa giratória, está aqui, vai acionar a mesa giratória, ela vai girar e desativar a esteira horizontal. Aí depois disso passa para as outras etapas aqui, né? Aí ela desativa, quer dizer, ela já desativou o rolete da mesa giratória, ela vai ativar o rolete da mesa giratória para enviar a caixa para a esteira da direita, para a esteira da esquerda, daí vai ativar a esteira da direita, a esteira da esquerda e assim por diante. Então fica melhor para verificar as ações e a sequência das ações que o processo vai ter. Então é a maneira mais simples de você conseguir projetar o sistema de automação discreto. Se for projetar o sistema de automação não discreto, aí você tem que entrar etapa por etapa ali e verificar os outros detalhes que você tem em relação a outros tipos de controle, como por exemplo, controle PID, né? Controle proporcional, integral, derivativo, outros tipos de controle que você pode ter mais sofisticado, o controle convencional, o controle clássico. Tem equipe que já me entregou o projeto 2 também, que estava ali, aí que conseguiram fazer também essa parte aí, né? Então, teve equipe que já conseguiu baixar esse software aí e viu como é que lida com ele, né? Então é só pegar e baixar dali. Esse software também é meio chato porque ele foi feito também para o ambiente Linux. Então ele tem função dele que foi feita para o Windows e para o Linux, então pode ser que funcione bem no Linux e não funcione muito bem no Windows. Então tem algumas funções dele ali que tem que dar uma ajustada daí a hora que vai mexer no graph7 aqui no Windows. Então tem que observar que às vezes sai fora de formatação ali, tem que dar uma ajustada ali para alinhar o gráfico dele,
ou alguma função descrita dentro dos quadrados ali das ações, né? Então, para ajustar o gráfico dele para ficar mais ou menos conforme ali com o Graph7. Mas ele tem essa biblioteca do Graph7, tem outros softwares também que fazem isso. Tem alguns softwares também que são pagos para fazer essa parte daí, né? O software que a gente utiliza lá no laboratório para o CLP S7300, que é o Semantic Manager, ele faz a programação também do CLP na forma de Graph7, só que ele é pago. Ele vem com o CLP também, só que a gente adquire ele à parte e para atualizar ele também, ele é pago à parte, para ser adquirido à parte também, paga-se um preço à parte por ele. E ele imprime também em Graph7, dá para fazer o projeto também em Graph7, mas não dá para simular a programação dele em Graph7, nem simular o projeto também em Graph7. Dá para fazer o projeto dele em Graph7 também. O WinSPS eu acho que não dá para fazer a programação via Graph7. Eu não tentei, porque eu tenho a versão demo. E creio que não dá para fazer com a versão demo, nem com a versão paga também, do WinSPS. Mas a programação dá para ser feita por ele, mas não é padronizada a programação de CLPs pelo Graph7, porque o Graph7 é uma metodologia. A metodologia é padronizada na França, mas foi padronizada na França por um organismo francês, das indústrias e universidades francesas. Mas para programação não. Então a programação do CLP é a ladder via blocos lógicos e via lista de instruções, mas via CLP não. Então o que eles fizeram, os fabricantes fizeram? Eles fazem via um bloco de funções que é implementado no ladder, geralmente. Então não são todos os CLPs que têm a programação via Graph7. Vocês têm alguma dúvida? Pode ser que eu corrija alguns trabalhos com o Graph7 antes, porque eu aproveito para juntar os trabalhos que foram enviados como o software do WinSPS, para daí abrir o WinSPS que eu tenho aqui de uma vez só, na versão demonstração, para corrigir o trabalho de vocês. Daí eu corrijo o trabalho de vocês e envio para vocês com as correções, porque daí eu abro somente uma vez, poucas vezes daí o WinSPS que eu tenho aqui, para aproveitar ele daí e abrir poucas vezes para não desperdiçar o número de vezes que eu tenho para abrir ele. Daí para aproveitar melhor o software que eu tenho na versão de teste, que tem um número limitado de vezes que eu posso abrir ele, né? Daí eu vou ver se eu consigo a outra versão que tem um número maior de vezes de teste daí para ser aberta, né? Se eu consigo com o fabricante lá o fabricante acho que é da Suécia, o fabricante da Europa, né? Vou ver se eu consigo com eles lá com a versão para instrução, né? Para instrutores de automação. Aí daria para abrir mais vezes daí. Então eu pego e junto esses projetos que vocês me enviaram aí para abrir, para corrigir de uma vez, né? Mas daí esses do Graph7 eu posso corrigir antes daí. Eu vou corrigindo, daí enviando para vocês as correções e dando as notas também para os grupos que me enviaram já, né? Do Graph7 antes daí. Aí quem quiser observar daí esses dos projetos do Graph7 pode ir me enviando daí, verificando essa parte do software Diagram, já me enviando. No mais, daí me enviem e-mails, qualquer dúvida aí que vocês tiverem sobre essa parte de CLPs, né? Vocês vão ver mais um pouco também sobre sensores, essa parte de sensores aí na disciplina de instrumentação. Tem outra disciplina sobre essa parte de Graph7 também, que se originou aí de grafos e máquinas de estado também, que é na disciplina de metodologia de sistema discreto, se eu não me engano, que é no próximo semestre, que seria no 7º semestre. Se eu não me engano, o nome da disciplina é Metodologia de Sistema Discreto.
Aí é no próximo semestre. Seria mais conveniente se ela fosse antes dessa disciplina de automação e sistemas discretos, né? Ela deveria ser antes, ou como pré-requisito dessa disciplina, mas infelizmente é colocada depois, não sei porquê, né? E essa disciplina é colocada como pré-requisito para essa outra disciplina ainda, né? Então deveria ser colocada antes justamente para ser como pré-requisito de Graph 7. Porque o Graph 7 se originou justamente disso, né? Dessa disciplina aí. E aí dúvidas me enviem e-mails ou não se sintam acanhados, enviem e-mails, compareçam às permanências ou as aulas síncronas, atividades síncronas aí, ok? Bom final de semana a vocês e até mais. Até mais, professor.